aqui. Pronto. E daí, então, tu formou, trabalhou no Hospital de Gramado, atendeu convênio, teve várias experiências, né? Bem legal. Teve experiência na Sim. parte de produção e aí nasceram os 2 filhos, veio a Raquel mãe, ficou difícil a Sim, logística, maternidade, muito, trabalho. muito. E aí, quem é a Raquel hoje? Me conta. Que é hoje, assim, eu tava bem frustrada, porque, assim, eu tinha muita coisa que eu tinha acesso, só que eu não sabia onde que eu tava, o que que eu poderia acessar, porque é muita informação. Eu vejo hoje, a gente que eu me formei há 16 anos, eu vejo hoje que tem muita questão da parte midiática, assim, a gente precisa Uhum. muito, sabe? A gente não tinha isso quando estava na faculdade, era outro tipo, a gente pensava assim, vou fazer clínica, vou fazer não sei o que, a UAN, e deu. Não, agora eu vejo as meninas saindo, os meninos e as meninas saindo da faculdade, eles querem ser blogueiros. Primeira coisa que Uhum. aparece. E Ah, tá muito comum isso. Mas eles não sabem exatamente o quê, né? Porque às vezes como é que tu vai acessar? O que que tu quer trabalhar, né? Qual é o tipo de produto que tu quer na sim, nutrição? Tem muita coisa. Agora surgiram muitas linhas, né? Aí tem sim. o Ayurveda, tem o FIT, né? Que eles chamam de FIT, funcional. Então tem Uhum. que ver qual é o público que tu quer atingir, né? Sim. Porque isso é bem importante. Ponto 1 já está super bom. E a gente vai conversar muito sobre isso, né? Sobre a área de Sim, atuação. Precisamos entender, assim, com quem que a Raquel se identifica, com quem tu te sente mais à vontade, qual é o público que gosta de ti, né? Porque sim, esse vai sim. ser o público que a gente vai usar para desenvolver o nosso curso, né? Então, Sim, sim. esse ponto é super importante. E sim, né? A gente, perto desse povo que está se formando agora, se sente uns dinossauros, né? Porque eles, até agora há pouco, antes de ti, eu estava atendendo a Ju, e a Ju tem a nossa idade, tem filha, só que ela é advogada e se formou em nutrição em 2018. Ela, Aham, durante a faculdade, já foi alimentando um perfil de Instagram e quando ela se formou, ela já tinha paciente batendo na porta dela para atender. claro, É claro, já era outra visível. visão, né? Então, sim, a gente ficou assim, né, meio perdido. Nossa Senhora, eu saio de uma faculdade onde eu não posso nem divulgar o meu trabalho direito, onde e daí passa 10, 15 anos e eu não consigo viver se eu não souber divulgar, né? Eu estou Uma competindo com gente visibilidade que é grande, muito bom nisso. Exatamente. claro. Tá. Não, agora hoje em dia Instagram, o Facebook agora já diminuiu um pouco, mas é mais o Instagram, tem É uma uma visibilidade necessidade. enorme. É. Tu atinge um público maior em Eu fui outros muito lugares. resistente também e não adianta, né? É uma necessidade. Se a gente ficar Sim, resistindo, bom, tu pode tentar de outras formas, mas vai ser mais difícil, né? demora mais. Tá. E aí, tu me contou um pouquinho, né, naquele áudio a respeito da questão dos óleos essenciais, que é algo que tu descobriu que curte Isso. também. Eu descobri há pouco, eu tava ano passado numa linha mais gastronômica, eu gosto muito de cozinhar, sempre gostei, Ah, desde antes da nutrição. E aí eu não sabia como que eu poderia utilizar isso, porque eu não faço nada, eu nunca fiz nada para vender, eu nunca fiz nada, eu faço em casa, eu faço, só que são coisas assim, ó, que não tem nada a ver com nutrição em si, né? uhum. Quando eu cozinho normal. Mas eu Tá. comecei a perceber que a gente pode tentar utilizar até com os filhos, né? Algumas coisas mais saudáveis, né? Precisa ser assim. Então, a gente Tá. nota que tem muita coisa no mercado hoje em dia com muitos produtos ruins, assim, muita coisa Uhum. ruim. E aí a gente começou a vivenciar perto de nós situações, não com os meus filhos, mas com os filhos de amigos, com os Uhum. amigos dos meus filhos, de aparecer doenças, né? Como apareceu assim, o mais próximo de nós foi o melhor amigo do meu filho, que apareceu com doença de Crohn uns 2 anos atrás, Tá. uma criança muito pequena, né? Tá. E Idade. aí, eu não tinha como orientar muito, eu falei algumas coisas básicas, mas o que que ela buscou?
a mãe dele, ela buscou pessoas de fora daqui, porque Santa Maria não tem nenhuma nutri que atenda esse tipo de problema, inclusive em crianças, né? Uhum. Então, foi uma necessidade importante, e eu trocando com ela o meu conhecimento de algumas coisas, eu acabei aprendendo algumas coisas importantes. Ela foi buscar, ela parou de usar a medicação, ela ia a Porto Alegre seguido com ele para fazer a imunoterapia, né? E Uhum. aí parou por enquanto agora, porque ela achou vários tratamentos, né? O protocolo Coimbra, aí achou outras coisas, ela está utilizando os óleos essenciais agora, mas ele passou a Uhum. utilizar alimentação vegana, né? De alguma Tá, forma, por conta da questão do protocolo Coimbra, por causa da vitamina D, né? tá, Então, ela começou a fazer, e eu comecei a aprender, a gente troca muito isso. Eu comecei a ver que tem uma necessidade grande, porque a gente nota eu conversei muito com ela sobre isso, porque a gente vê que o intestino, ele comanda tudo, né? Então, é questão psicológica, principalmente. Então, a tá. gente vê que tem muito a ver, assim, né? Isso é muito ligado. E eu acho que essa questão... E aí, mais ainda, um amigo nosso apresentou um câncer de reto também nesse meio tempo, e Tá, precisou muito de alguns tratamentos alternativos, né? tá, Foi importante, ele veio com a Ayurveda, ele fez uma imersão, então isso foi muito bom, porque eu também acabei conhecendo algumas coisas mais específicas, assim. Então, tá. essa linha natural, assim, essa linha mais assim, não é só natural, mas a questão da gente cuidar da questão toda Medicina do, mais do integrativa, e do nutrição todo, né? integrativa. Aham, Não só da alimentação, tá. né? Tudo, sabe? Meditação, respiração, daí tu entra a questão do bem-estar, né? Uhum. Então, tudo isso é muito importante. E é isso que entra a nutrição. Antigamente, você fazia uma dieta e deu. Não, tu tem que ver o Sim. paciente como um todo, né? O Uhum. paciente tem que estar ali inteiro, tu tem que saber, né, o que está causando isso na vida dele, o que está, né? Como é que é a vida dele ali, né? O Sim, que ele sente, né? Então eu vejo nos meus filhos também, né? A questão da ansiedade, aí veio a pandemia e tudo mais, né? sim, Mas tudo misturou, né? E tá. aí eu vejo e caiu no meu colo assim, os óleos essenciais caíram no meu colo, porque eu comecei a utilizar para algumas coisas, comecei a Uhum. gostar, e Uhum. eu comecei a ver, não, a gente tem que achar e aí veio uma enfermeira que trabalha muito com isso aqui em Santa Maria e que precisava de uma pessoa, uma parceira para ajudar, que ele tem a questão da parte financeira, do retorno financeiro, né? Não só com vendas, mas ela não queria só vender óleos, ela queria incluir os óleos na vida da pessoa, de forma Tá. terapêutica, né? De uma forma mais... a pessoa está com um problema de gastrite, ela só utiliza medicação. Utilizar algumas alternativas para ela com os óleos e com a alimentação que ela possa se desvencilhando do remédio, da medicação, sabe? Sim. Poder ressignificar isso aí, né? Resetar tudo que ela fazia e zerar. E essa enfermeira seria tua parceira no curso? Como é que é o trabalho com ela? Eu tô conversando com ela, porque foi no final do ano, e eu tô conversando com ela para ver como que a gente vai fazer. Eu preciso captar algumas pessoas também eu pensei em fazer na minha parte, né? Começar a produzir alguns shots, né? Para a pessoa utilizar de imunidade, termogênico, tá Uhum. muito em alta agora, mas a gente precisa ter uma coisa de qualidade e que Tá, funcione, que tá, seja uma coisa. Meu problema é que eu sou muito perfeccionista, assim, eu quero ver o resultado, eu quero testar antes, eu não gosto de indicar nada que não seja 100% assim, justo. certo de fazer. Tá, É, tá. então, é uma coisa que para mim é muito importante isso. E ela faz a parte terapêutica, ela utiliza os óleos para massagem, né? Uhum. Coisas nesse sentido, assim, massagem, ou então algum tratamento que a pessoa precise, né? Ela está fazendo um tratamento mais pesado, né? Ou para depressão, alguma coisa mais séria. A Tá. forma melhor que ela pode utilizar aquilo. E aí eu entraria com a outra parte, né? Ela ensina a fazer automassagem também ou ela precisa estar Sim. presencial? Não, ela ensina, ela ensina. Tá.
né? Ela chega no encontro, ela faz alguns encontros, ela chega lá, já liga o difusor com o cheirinho para mostrar como é que funciona. E eu vejo a gente sendo da área da saúde é mais, não é que seja mais convincente, mas é mais fácil de explicar e a pessoa entende melhor. Porque eu vejo muita gente vendendo os óleos e não sabe explicar como que ele faz, como que ele atua no organismo, Sim. né? As pessoas acham que é só inalar e deu, é mágica. Não, as pessoas precisam entender, né, que a gente tem alguns processos bioquímicos, né, e eles funcionam de uma forma, cada um uma forma diferente. Então, Uhum. esse é o diferencial que a gente vê de Tá, se juntar e as pessoas vão comprar e ter mais fidelidade contigo para poder tá. e mais E esses óleos segurança, né? essenciais que tu trabalha são os da doTERRA ou Do não? terra, Sim. do terra. São os únicos que podem ser ingeridos, não é isso? Tá, Isso, exatamente por isso que eu fui atrás deles, porque é o único que a gente pode utilizar na dieta, né? tá. Então, eu tô anotando os insights aqui, tá? Sim, sim, sim. Tá. Hoje ela faz encontros presenciais, então, com pessoas para apresentar a questão dos olhos e tal. Vocês Isso, isso. gostariam de fazer aulas, cursos presenciais ou online? Eu acho que pode ser os dois. Ela gosta muito de ir no presencial, porque eu acho que a pessoa fica mais, ela quer fazer a massagem, ela vai ensinar a Dúvida. fazer mais fácil, mais Uhum. fácil o toque, isso. Mas, claro, algumas coisas mais não tão específicas dá para fazer online, né? Tá, porque o que que acontece? Tudo tem prós e contras, né? Uhum. Tu vai ter que focar em uma coisa, né? Para começo de conversa, obviamente, né? Depois tu vai desenvolvendo Sim, novos sim. produtos e tal, mas aqui na mentoria a gente vai desenvolver um produto que vai te possibilitar entender como é que é a dinâmica de criação de curso e depois o céu é o limite, né? Porque tu vai criando, criando, Sim. criando, criando, daqui a pouco, né? É presencial, é misto, é híbrido, né? Até de cabeça para baixo Uhum. de dar curso, né? Sim. Então, a questão é a vantagem do presencial eu amo de paixão, né? Justamente é isso, né? A interação, é o olho no Contato. olho, é o toque, é o contato, é o que as pessoas estão sentindo falta depois de 2 anos isoladas e tal, né? Limitação geográfica, né? Tu atende as pessoas de Santa Maria e região, né? No Uhum. máximo tem umas loucas, né? Que eu tenho um aluno que sai lá de não sei aonde, vem fazer curso comigo, que eu fico Uhum. super lisonjeada, né? Coisa que eu fico pensando, Claro. será que eu faria? Né? Pega um ônibus lá de. Tinha uma que era E do tá aqui. interior do Paraná, e daí vinha do interior do Paraná até Curitiba, de Curitiba a Porto Alegre, não sei o que. Uma função, né? Sim. Tem, mas o público geralmente é ali da região. O online te possibilita que tu esteja atendendo uma pessoa do Japão, né? Sim, A sim. questão é, Gabriela, mas eu nem tô ainda muito no mundo online, eu acho que eu prefiro presencial. Então, assim, isso é algo que precisa ser definido em uma semana, tá? Nossa próxima conversa, tu vai colocar lá, então, os pontos, né? Fortes e fracos, né? Então, os prós e contras das duas Sim. modalidades Uhum. e ver e decidir, tá? Definir modalidade, tá? Mas antes disso, a gente precisa saber com quem nós estamos falando, tá? Sim. Então, eu tenho alguns pontos aqui. Tu me falou de crianças, né? Que é uma grande preocupação que tu tem. Tu me falou de saúde intestinal. Uhum. Tu me falou da questão de gastronomia, de cozinha saudável. Então, a gente precisa, funil, né? E entender com Sim. quem que eu tô Filtrar. falando, né? Com quem que a Raquel e essa parceira, enfermeira, se identificam. E também é algo que tu precisa saber, né? Eu vou seguir no curso em parceria com ela ou isso é né, algo extra e o curso eu vou fazer Uhum. sozinha. Também é algo que Sim, precisa definir, tá? Então, eu vou sim. também anotar isso aqui. Definir. Se faz curso sozinha ou
ou com enfermeira. E aí, tá, Raquel, eu vou te dizer um negócio, tá? Quando a gente faz parceria, não sei se tu já trabalhou com parcerias, eu já fiz muita parceria e eu já Não, ainda não. me Eu ferrei sei. demais em parceria, tá? E eu me ferrei por culpa minha. Uhum. Porque antes de começar, na empolgação, a coisa foi indo com as ideias, e Uhum. não ficou claro, antes de iniciar, o que era deveres, direitos de cada um, como seria feita a divisão de lucros, quem que ia arcar com custos. E aí o negócio vira um furdunço, todo mundo sai insatisfeito, porque tu acha que tu divulgou mais do que o fulano, porque tu trouxe mais curso que o ciclano, que a divisão não foi do jeito que queria, que não sei quem trabalhou mais do que podia, que não, né? Então, assim, Sim. isso tudo tem que ficar muito claro se tu vai trabalhar com essa pessoa antes de começar qualquer coisa, né? Então tá. Como é que vai ser? Né? A divulgação, quem é que faz? É 50-50? Ok. Tá? Se 80% dos alunos vierem da minha divulgação, a gente vai dividir o lucro 50-50 ou não, Uhum. né? Isso tem Tá. que ser claro, transparente, tem que ser falado sem vergonha e organizado. Porque Porque isso é está uma coisa acordado, fora, não né? tem se morder, não tem nada, né? Agora, se Sim. tu vai conversar sobre isso depois, mas é que a gente combinou de dividir, mas tu vê, tu trouxe 2 pessoas, eu trouxe 20. Eu não tô me sentindo, não tô achando que é justo. Sim. Mas a gente combinou, né? Tu entende? Sim. Tem que Sim. ficar claro todas as condições, Tá. tá? Todas. Parceria é muito bom. Hoje em dia eu tenho uma parceira maravilhosa de programa Funcione que a gente entra numa sintonia assim que ninguém se sente mais Sim. pesado do que o outro, sabe? Sim, Eu e sim. a Cláudia, porque a gente conversa, claro, sem melindres, Claro. né? Todas as condições. Bom, seguindo, então, o que é o nosso primeiro ponto mais importante de todos, tá? Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, tu Tá. não pode falar apesar de ser intestino as duas coisas, tu não pode falar com a mãe da criança com doença de Crohn e com o teu amigo Uhum. que teve câncer de reto. Sim. São coisas bem diferentes. Sim, Guria, vou te pedir um segundo que eu preciso fazer uma coisa aqui. Abriu o interfone, tá tocando, tá? Um segundo. Tá. Então, tu vê que a linguagem para uma mãe de uma criança que tem uma doença intestinal é muito diferente da linguagem para um homem que tem um câncer de reto, apesar Uhum. do problema ser no mesmo órgão, né? Sim, sim. Então, a gente precisa definir quem é esse público, né? Tá. Se tu me disser que o teu curso vai ser presencial, eu já te falo de cara que não tem como ser para crianças com doença de Crohn, porque só deve ter uma em Santa Maria, né? Sim, sim. Vou te dizer que é raríssimo ter um diagnóstico tão precoce. Pois eu fiquei apavorada quando eu vi, porque não Nunca vi existe. tão cedo, assim, na adolescência, a partir da adolescência, ok, né? Então, a gente precisa definir. E isso é algo que eu quero que tu vá me falando agora, assim, Sim. né? Tu gosta mais de falar com homens ou com mulheres? Já vamos começar por aí. Olha, sabe que eu não sei te responder isso ao certo. Eu sou tranquila para falar com qualquer um. Eu acho que as mulheres têm uma receptividade melhor. Eu não sei assim, a gente consegue falar. Eu acho que quando, por exemplo, esse nosso amigo, ele faz bastante questionamento, por exemplo, né? Ele pergunta bastante coisa, ele foi buscar muita coisa. E por eu ser nutri, ele sempre me perguntou muita coisa, né? Sim. E depois passou, não perguntou mais nada, mas para acessar é melhor as mulheres, eu acho. Eu fiquei Consegue mais. imaginando um grupo de homens fazendo um curso de nutrição com Não óleos faz. essenciais. Acho que não fazem, porque os grupos da Michelle, que é a enfermeira, são só mulheres. Isso. Tá. Então, mulheres. Aí a gente precisa saber que idade que tem essas mulheres, entendeu?
São mulheres jovens, a partir de 18, 20 anos? São mulheres meia-idade? São mulheres idosas? Quem é esse público, né? Sim. Idosos gostam muito de consumir conteúdo de curso. Se for presencial, né? É uma bola dentro, assim, né? Eles buscam muito essa interação social, conhecimento, tem tempo, né? Agora, se for online, né? Quem são essas mulheres? Que idade que elas têm? E essa idade, ela tem que ser uma faixa, assim, ó, de no máximo 20, 25 anos, né? Não adianta tu me dizer, meu público é dos 20 aos 70. Não, não é. Tu vai ver que tem 4 com 20 anos, né? Tem e o resto 50 de 35 a 45 e tem mais 4 lá acima dos 50 anos, né? Então, quem são? Que idade que elas têm? Tá? Qual é o estado civil dessas mulheres? Elas são casadas? São mães de família? Não. São mulheres solteiras que estão querendo engravidar ou que, querem ficar solteiras para sempre, né? Quem são elas? Como vocês já têm, a partir desses encontros, né? Aconteceram quantos? Tu tem uma ideia de quantas pessoas ela já atendeu? Ela já atendeu bastante gente. Ela tem, porque assim, ó, como o Doterra tu cadastra as pessoas também para elas fazerem. Olha que maravilha! Ele tem essas coisas, porque o que ela faz? A Michelle, ela fez um esquema assim, ó, ela não vende o produto pelo valor que a gente compra com um valor e revende por outro, mas ela vende com o valor que ela compra, porque ela fideliza o cliente, ela fez um pensamento assim, eu vou fidelizar o cliente e eu vou ter lucro nos meus cadastros com eles. Então, se o cadastro daquele cliente comprar frequentemente, ela vai estar ganhando. E aí, como eu entrei abaixo dela, eles falam que é uma pirâmide, mas não deixa de ser, né? Como eu entrei abaixo dela, eu ganho, eu subo como ela, entende? Sim. Porque o que as pessoas se vendem do hotel fazem? Elas querem só botar gente para dentro. E o objetivo nosso não é esse. A gente quer aumentar a qualidade de vida das pessoas, trazer um benefício para elas. Sim. E aí acaba se beneficiando também, né? A parte também, da questão financeira também. Então, e essas pessoas acabam comprando por um valor justo, né? Porque o pessoal sempre diz, mas o Doterra é caro. Realmente, ele tem um valor maior. Aí tem toda a questão do produto que agrega, né? É a qualidade, é por ser 100% puro, né? Por ter pela forma como ele é extraído. Aí tem toda essa questão. E aí a pessoa que é cadastrada, por exemplo, ela não precisa ela fazer a compra. A gente pode fazer essa compra por ela. Claro, acho que tem uma pessoa só que não quis dar a conta para Michelle gerenciar, mas tudo bem, não tem problema. Mas ele está ali também atuando, está ali comprando também. Tá, e qual é o foco da Raquel como profissional procurando a Gabriela como mentora? Eu pensei, porque eu estava muito sem direção, assim. Eu estava muito sem, assim, total direção. Eu sabia que eu queria trabalhar com isso, né, com questão de qualidade de vida, melhorar né, sintomas de algumas coisas que eu poderia fazer, não só com alimentação, que às vezes a gente não consegue, mas auxiliar. E eu procurei por isso, assim, para poder estruturar isso melhor. Como que eu posso deixar estruturado isso? Como que eu posso trabalhar de uma forma eficaz, mas ao mesmo tempo também que eu consiga atingir os meus objetivos, né? Que é trazer saúde, qualidade de vida, né? Fazer as pessoas entenderem o quanto é importante ter algumas atitudes pequenas que sejam durante o dia, né? Com relação a não só alimentação, mas com relação de vida mesmo, né? Tá. Eu acho que tu precisa ter mais claro, assim,
detalhar um pouco mais o teu objetivo como profissional, tá? E pensando assim, tá, mas o que mais que eu quero? Eu quero ser reconhecida como uma nutricionista que, entendeu? Entendi. Eu, quem sou, Gabriela? Eu sou uma nutricionista referência em nutrição e saúde digestiva, microbiota e sou mentora de nutricionistas. Entendeu? Sim, entendi. Entendi. É fácil dizer quem eu sou. Então, eu quero que tu pense assim, daqui um ano, quem eu sou? Eu sou a Raquel, a nutricionista referência em nutrição e óleos essenciais para tal área, entendeu? Sim, eu Saúde preciso definir digestiva, uma área. seja saúde digestiva, seja mães de crianças que têm doenças, entendeu? Seja a nutricionista que usa óleos essenciais na gastronomia, né? Pensar assim, quem eu quero ser daqui a um ano, como que vão estar me enxergando. Sim. E aí a gente vai dizer, bom, então, clean, esse é o curso, tá? E daí, a partir desses cadastros, olha a riqueza que vocês têm na mão. A partir desses cadastros que vocês têm aí, tu vai fazer esse perfil desses clientes da Michelle, né? Vocês vão fazer. Então, eu já penso que a parceria com ela é algo bem interessante para ti, porque ela já tem clientes, né? Sim. E tu ainda não. Mas tem que ficar muito claro como é que vai ser isso. Então, assim, como ela já tem clientes que é algo bem pesado, essa divisão na minha cabeça tem que ser 50-50%. E daí, o que tu vai trazer de contrapartida vai ser o investimento que tu fez na mentoria e estruturar o curso, né, de uma forma que ela não precisa se envolver tanto, mas claro que vai ter uma parte que ela vai precisar ser envolvida, obviamente, mas que tu dê uma proporção, né, para essa relação ficar equilibrada, porque ela tem uma riqueza muito grande se ela tem muitos clientes, né? Ela falou no final do ano agora, bem no finalzinho do ano, ela falou na rádio aqui em Santa Maria, até foi muito bom, ela estava procurando alguém para poder falar sobre os óleos e divulgar o trabalho dela. Sim. Isso foi muito importante, porque tinha uma outra pessoa que já tinha feito isso. Eu disse, tu tem que divulgar, tu tem que se colocar. Ela tem ali o Instagram, mas tu tem que ficar na vitrine, porque senão. E é isso que o objetivo dela é bem parecido com o meu nesse sentido. A gente quer fazer uma coisa que seja uma inovação com relação aos óleos, e que seja referência, porque não tem aqui em Santa Maria. E uma coisa que ela me pontuou, que não tem em Santa Maria nenhuma nutricionista que trabalha diretamente com óleos essenciais. Deve ter uma que elas indicam. Tem muita nutricionista que utiliza e indica, mas ela não coloca isso como primordial, entende? Numa dieta ou alguma coisa. Tá. Então, não tem. Tá. Sobre a questão de legislação, eu não sei nada e recomendo que tu procure o que pode, o que não pode indicar, tá? Não sei se óleos essenciais entra dentro de fitoterapia, se precisa ter formação, se não. Então, isso. Agora, no final do ano passado, saiu alguma coisa no CFN liberando as nutricionistas utilizarem os óleos essenciais. Eu só preciso ler com calma o que foi colocado, porque eu não sei ainda o que né, eles indicaram, como que é. Tá. Outra situação que a gente vai olhar para esse perfil desses clientes, tá? É profissão e questão socioeconômica, né? Então, assim, eu já entendo, né, que pelo valor de um tubinho de óleo, que custa no mínimo 100, 120 reais, os clientes de vocês têm uma condição socioeconômica privilegiada, né? A gente pode esmiuçar isso e ver quem são essas pessoas. E a maioria dos meus clientes são farmacêuticas. A maioria dos meus clientes são médicos, a maioria dos meus clientes são administradores, porque aí tu consegue, né, ou umas 3 profissões, direcionar a comunicação para esses, né? Eu lembro que quando eu era criança, a minha tia era professora, depois diretora de escola, tinha as mulheres que iam vender roupa e bijuteria na escola, e o negócio delas era atender professoras, né? Elas só iam de escola em escola vendendo, né? Então, assim, não precisa ficar
dando tiro para tudo que é lado, tentando achar o amigo que tem câncer, tentando achar. Tô usando bastante esses exemplos. Não vinha as pessoas, claro. Entendeu? Porque se tu volta a tua comunicação para um público, é muito melhor. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? Então, a forma de falar com uma mãe é muito diferente de falar com um homem. E aí, quando tu falar com todo aquele carinho, com todo aquele amor, com aquele acolhimento que uma mãe que tem uma criança doente precisa, o homem não vai se sentir contemplado, tu não tá falando com ele, né? Então, direcionar a comunicação passa por saber com quem tu tá falando, né? Sim. Então, e até o público da Michelle eu tenho que saber. Eu vou perguntar para ela, a gente vai conversar depois, que eu quero saber quem que ela atende mais. Porque ela pediu uma lista, eu fiz uma lista de pessoas possíveis da minha parte, e eu foquei muito em profissionais da área da saúde. Psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, essas pessoas que eu sei que poderiam, geram uma equipe multidisciplinar que trazem um público para a gente. Sim. Né? Então, são pessoas que podem indicar. Isso né? é outra definição importante, né? Vocês duas são profissionais, vocês pretendem ministrar um curso para leigos ou para profissionais? Né? Também uma outra forma de se posicionar, que é muito legal, inclusive, né? Porque a partir do momento que tu vende um curso para leigo, tu chega num patamar de valor que é uma coisa. Se tu tá fazendo uma formação para profissionais, é outro valor que tu consegue cobrar. Claro. Então, outra definição. Definir. Cadê o público? Inclusive o pessoal da área da massoterapia, né? Que eles geralmente têm muito cliente, né? E que daqui a pouco eu tenho pacientes, porque eu trabalho na área de saúde digestiva, que vão fazer massagem e drenagem linfática para funcionamento intestinal. Sim. Né? E daí, imagina se esse profissional sabe usar os óleos essenciais que favorecem o funcionamento do trato digestivo. Olha o resultado plus que ele vai ter. Claro. E, ao mesmo tempo, daí ele já pode ser o cadastrado lá de vocês e vender esse óleo para o seu cliente, né? Então, vai escalando também. E aí não precisa ficar acessando a gente o tempo todo para comprar, porque ele mesmo pode comprar. Isso. E aí também, né, existe a possibilidade de vocês fazerem um planejamento estratégico, pensarem assim, vamos começar com o público leigo, pegar experiência e mirar para segundo semestre formação para profissionais. Porque daí tu já pega o jeito de dar curso, de dar aula e tal. É uma outra possibilidade também. Ou não, né? Eu me sinto muito segura para dar aula, tô super tranquila, sou estudiosa, que eu sei que tu é, né? Já tenho experiência, não, quero ir direto para o profissional. Então, coisas que precisam ser definidas, tá? Mas eu acho interessante isso, de fazer primeiro tem que saber com quem tu tá falando, tá? Mesmo que seja profissional, tu vê, o meu público é nutricionista, empreendedora da área clínica. Né? Sim. Eu poderia falar com nutricionista. Não, eu tô falando com as nutricionistas empreendedoras da área clínica. Não tô atendendo, não tô falando com a nutricionista que quer fazer concurso, não tô falando com a nutricionista que trabalha em academia, não, entendeu? Eu quero a pessoa que quer fazer um curso e que tem que ser na minha área de conhecimento, né? Isso é bom. Quanto mais a gente nicha, mais tu vai criando autoridade, né? Sim. Então, pensa muito bem, assim, dá uma olhada, lembra dos clientes que tu atendia lá pelo convênio, com quem tu mais te identificava. Eu adorava falar com os velhinhos. Ou, não, eu não suporto ficar explicando 1000 vezes a mesma coisa, não. Eu prefiro falar com, né? Então, pensa que a Michelle, ela faz, agora tu falou da parte estética, a Michelle faz muito limpeza de pele, por exemplo. Então, isso é muito importante. Eu tenho uma das minhas amigas que eu faço, que eu converso, ela se interessou pelos olhos. E ela, só que assim, ela é formada em design e ela foi para a área da estética, por exemplo. Então, ela faz muita limpeza de pele, massagem, drenagem, que ela pode também utilizar isso,
né? Mas aí a gente teria que ver onde que ela se encaixaria, né? Onde que ela atende muita gente que vai em busca do corpo perfeito, da estética, daí seria outra coisa. Né? E ela Eu acho que isso pode ser uma coisa bem interessante, tá? Profissionais da área da estética e massagem. Sim. Nunca vi, tá? Aí, só que daí o que acontece? Neste quesito, a gente precisa entender que a Michelle pode transmitir determinados conhecimentos. Tu não pode transmitir conhecimentos de nutrição para elas aplicarem, porque elas gostam muito de fazer isso. Sim. Se atravessar na Natália, isso não pode acontecer. Então, também tem que ver essa questão, né? Talvez seja melhor dar aula para nutricionistas, porque daí o que tu falar, elas podem aplicar, ou ter muito cuidado com o que pode e o que não pode. Agora, se tu fizer o viés da gastronomia saudável, usando óleos essenciais, essa pessoa da massagem, ela pode ensinar essas receitas para a sua cliente. Entendi. Sem problema, entendeu? Ela só não vai poder dizer, tu tem que tomar o suplemento tal, ou tu precisa comer tantas gramas de proteína por dia, não, né? Ela entraria só na área que não é dela. Claro, com a outra pessoa que faz as massagens mesmo. É. Para resultados estéticos. Isso, tá? Ou se for para o público leigo, pensar assim, vão ser mulheres donas de casa, ou mulheres mães de família, ou mulheres que têm que trabalham muito, que têm uma vida muito corrida, e como é que elas fazem para administrar tudo isso, ter um estilo de vida saudável, conseguir alimentar a sua família de uma maneira saudável, que daí entra a tua parte, né? Usar os óleos na parte da gastronomia, né? Sim, eu acho que isso que tu tá falando entra bem dentro daquilo que eu imagino, porque eu tô vivendo isso, entendeu? E eu tô vivendo, eu quero muito fazer uma coisa que eu consiga falar, atingir um público que eu consiga conversar na mesma língua que elas, entendeu? Ótimo, tá. Porque eu vivo muito isso. E eu percebo que se eu preciso falar, há bastante tempo eu venho sentindo que eu preciso falar para pessoas que estão no mesmo patamar que eu. Por quê? Porque eu tenho colegas, por exemplo, que têm um estilo de vida super legal, um estilo de vida perfeito. Elas fazem, malham, têm uma vida legal. Eu tenho uma colega nutri que eu adoro, que mora em Gramado, a Dai, e ela faz um trabalho excelente. Mas o que é? Ela é solteira, ela não tem filhos, ela tem mais disponibilidade para fazer isso. E eu, no meu caso, que eu tenho que, às vezes, agora o Rafa veio para casa para eu poder, um dormiu e o outro está ali, de férias, para eu poder sentar com calma e conversar contigo sem interrupção. Uma hora. Sim. Isso que uma hora não é nada. Sim. Então, assim, isso é muito sério e eu tenho visto muito isso nas mulheres. A falta de tempo. E quando sabe? tu é o agente transformado, não existe nada melhor, né? Sim. Então, assim, por que eu me sinto segura para falar sobre mentorias? Porque eu já fui a nutricionista que queria empreender. E eu já empreendi, Sim. eu já errei um monte, eu já gastei muito dinheiro em coisas que não deram certo, eu já foquei nas pessoas erradas, eu já foquei em áreas que não davam dinheiro. Tudo que pode imaginar, né? De cagada, eu já fiz, né? E aí, o que eu quero? Ajudar vocês a abreviar esse processo, porque eu tô desde 2013 empreendendo. Imagina. Né? Eu dava curso de gastronomia saudável, amava. Estavam trabalhando o cão e eu adorava. Só que eu cobrava R$ 120 a inscrição. Eu tinha um custo absurdo, porque eu comprava todos os alimentos da melhor qualidade. Me sobrava, assim, né? Eu fazia toda a divulgação, eu era empresária, né? Dinheiro, né? As pessoas não entendem, não. Tu não ganha o valor cheio do que tu cobrou. Trabalhava um mês inteiro, dava um curso, sobrava menos de R$ 1.000. Sim. E aí, né? E daí o que eu fiz, né? Então é isso que eu tento fazer vocês enxergarem, né? Todos os vieses, e daí assim, eu divulgava esses cursos de gastronomia funcional para todo mundo, né? Sim. E daí eu não tinha uma comunicação alinhada com ninguém. Então, isso é muito, muito importante, tá? Pega, então, os cadastros da Michelle,
faz o perfil desses clientes, entendam para quem vocês estão falando. Se para ti é o mais confortável falar para as mães de família que estão na correria, tarará, já é um bom caminho, né? A gente ainda pode afunilar mais ainda essa pessoa, né? Que idade ela tem, qual é a profissão e onde que a gente vai encontrar essa pessoa, né? Essa pessoa, eu vou conversar com ela onde? Na escola das crianças, em grupos de mães, onde é que ambientes que ela frequenta, né? Salão de beleza, academia, onde é que ela vai? No supermercado, né? Onde é que eu vou abordar essa pessoa? Tá. Então, onde ela está? Onde é que eu encontro essas pessoas? Tá? Tá. Locais possíveis. Onde que tu acha que elas estão? Eu acho, assim, ó, que muito nas escolas, com certeza, assim. Talvez, assim, em escolinhas de tudo, né? Escola de futebol, escolinha de natação, escolinha de escola normal, colégio. Sim. Eu acho que estão nesses locais, porque todas têm sempre... Eu converso... Agora, a gente tem conversado muito com a questão psicológica das crianças. Eu tenho conversado com todas as minhas amigas mães e estão enfrentando o mesmo problema. Eu tenho um filho de 8 anos que está na pré-adolescência antecipada. Ele tem pelos pubianos, né? Eu já levei na endócrino, a gente já conversou, porque ele já tem algumas questões da questão da alimentação mais gordurosa, né? Que a gente está tentando controlar. Então, o que eu fiz? Eu botei ele mais em exercício para poder queimar essa gordura, para a gente poder reduzir um pouco esse processo, porque está demais. Eles estão respondão, agressivos, assim, eles falam, eles te retrucam, eles não têm paciência de esperar. Então, no consultório da psicóloga também tu encontra essas mães. Exato, né? Exato. Tá bem. E essas mães, elas precisam organizar a alimentação da sua família, elas precisam saber usar os óleos essenciais em benefício das suas famílias, elas querem gerir melhor o seu tempo, né? Elas querem aprender a fazer receitas que sejam equilibradas, que sejam saudáveis, que sejam práticas, né? E aí já pode usar os óleos essenciais dentro dessa comida, né? Sim. Então, vai pensando um pouco nesse sentido, tá? O que eu quero, Raquel? Que tu pense agora, tá? Só nisso. Com quem que a gente está falando, onde é que tu vai conseguir esses clientes. Não pensa em estrutura de curso agora, tá? É proibido. Eu sei que o nosso pensamento automático vai para essa linha, né? O que eu vou oferecer, que forma que não... Não. Agora não é o momento de falar sobre isso. Eu quero saber se vai ser presencial ou se vai ser online, né? Se tu vai fazer essa parceria ou não, mas eu tô achando que para ti é mais vantajoso fazer essa parceria, né? Por mais que tu tenha que dividir o lucro no momento, tu tá tendo um grande ganho que é ganhar clientes, mas por outro lado, se tu não vai aproveitar os clientes dela, talvez seja vantajoso. Eu vou focar só nas mães. Seja melhor tu fazer sozinho. Então, tu precisa pegar o papel mesmo e botar prós e contras de fazer sozinho e de fazer acompanhar, né? Tem que conhecer bem essa pessoa, se o que ela fala tá alinhado com o que tu acredita. Eu já dei curso que, quando chegou a parte da minha parceira falar, eu arrepiei todos os cabelos da cabeça, porque ela estava falando uma coisa que não era nem real, tá? Sim, A minha parceira era uma chefe, ela falou uma bobagem na questão nutricional. E eu quase morri de vergonha, porque a maioria das pessoas que estavam ali fui eu que levei. Né? Sim. Então, assim, até nesse nível a gente precisa refletir, tá? Claro, tu tá como parceira com uma pessoa que é um profissional da saúde, que já tem experiência, que já tem, né? Mas a questão de valores, valores pessoais, eu digo, né? Não valor financeiro, tudo isso precisa ser pensado. Quero também que tu pense a questão de valor, né? Preço do curso. Tá. Se tu tem 2 profissionais, tu tem que pensar assim, tem que valer a pena para ti, né? Então, quanto vai custar? Normalmente, o que eu faço vocês refletirem, né? Quanto custa 1 hora de consulta, como atualmente tu não está atendendo, quanto que custa 1 hora de tratamento com a Michelle?
né? Tá. É 100, é 150, é 400? Quanto é que é uma hora do trabalho dela, né? Nós vamos considerar que esse curso ele vai ter 4 semanas, né? Que é o que eu recomendo geralmente, e que cada aula vai ter em torno de 1h30, né? Então, digamos que sejam 6 horas dentro desse mês. Aí tu vai multiplicar o valor desse atendimento, digamos que seja R$200, né? É como se fosse R$1.200, né? 6 horas com o atendimento da Michelle, tá? Mais o teu. Um Sim. curso de 6 horas por 1.200 é muito caro, né? Mas a gente tem que partir desse valor patamar máximo. Não aceito que vocês cobrem menos do que 350, R$400 por pessoa, tá? Porque vocês vão oferecer muita coisa. Eu tô pensando aqui em outras questões, assim, de plus, de bônus e tal, mas eu nem vou falar sobre isso agora, porque senão tu vai ficar viajando na maionese, eu não quero que tu viaje, eu quero que tu consiga os clientes. Depois, a estrutura do curso, o conteúdo, isso aí é assunto para próximas mentorias, mas o que a gente precisa definir agora é isso, tá? O que tu precisa definir também? Data do início do curso, tá? Tá. Me fala quando que tu estava pensando? Eu vou, assim, ó, o que acontece? A Michelle tem um curso que ela fez de aromaterapia, tá? Ela fez o ano passado, ele custou R$3.000 para ela. O que ela fez? Eu não abriu ainda esse curso, eu quero fazer, porque ele dá bem, ele fala muito, muito. E aí ela me passou as coisas dela para eu ler com calma. Mesmo que eu não faça agora, porque eu não preciso ter o diploma de aromaterapeuta, porque ela já tem. Então, eu tendo conhecimento, pelo menos básico, que são muitos olhos. Os básicos eu sei, mas eu quero aprofundar mais alguns que a gente pode combinar, outros, né, para poder fazer algumas indicações. Então, eu preciso ler com calma eles. Então, eu acho que a gente quer começar o quanto antes, mas não dá também para atropelar, né? Daria para pensar em março, começo de março, estruturar isso em fevereiro, ou já na metade de fevereiro, sabe? Fevereiro, né? Senão a coisa vai se perdendo, tá? O que acontece? Tu não precisa ter um conhecimento aprofundado para dar aula para lei. Tá. Se tu for dar aula para mim, se tu me falar sobre lavanda, capim-limão, entendeu? Hortelã, eucalipto, já tá bom. Eu não sei nada, entendeu? Sim. Eu não estou com a expectativa de aprender sobre óleos, tá? O que a pessoa que vai fazer o curso contigo vai obter como transformação na sua vida? Ela não quer aprender sobre óleo. Isso não é a transformação que ela quer. Sim. Então, o que essa mãe que vai se inscrever nesse curso vai ter como transformação? Uma família mais saudável é uma transformação, mas ainda é muito abrangente, né? Agora, uma família com uma alimentação organizada, opa, é um pouco melhor, né? Uma família que emagrece junta, né? Então, assim, pensa qual é a transformação, tá? Falar qualidade de vida é assim, né? Falar muito abrangente. Eu preciso focar lá no grãozinho de areia, tá? Qual é a transformação que tu tá oferecendo? Então, eu não quero que nesse momento tu pense em te formar como aromaterapeuta. Não é o objetivo. Não, tá? Não é o objetivo. Tu já tem uma aromaterapeuta na tua equipe. Por que tu vai investir R$3.000 e não sei quantas horas nisso? Não. Tá? Por isso que ela me passou o material, o conteúdo, justamente para não ter que fazer agora isso. Para tudo, o que a gente precisa é gerar dinheiro para te começar a te sentir uma profissional valorizada, para te começar a voltar para o mercado, para te aí identificar quais são as tuas necessidades, entendeu? Eu estou trabalhando há anos, desde 2014, com saúde digestiva. Agora que eu estou pensando em investir em alguma coisa na questão comportamental, porque eu vejo que o intestino e a parte psicológica faz muito sentido.
Eu Uma ainda coisa. não sei se eu vou fazer uma pós, porque eu acho que é muito tempo investido, né? Provavelmente eu vou fazer um cursinho de imersão, assim, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, assim, não foca em te especializar mais, porque tu já fez muito isso. O tanto que tu tem de conhecimento hoje, sem investir mais nada, já é suficiente para dar aula para leigo, tá? Tá. O que a gente precisa é tirar planos do papel. E Tá. é isso que vai acontecer, tá? Então, assim, data do curso, a transformação que tu está proporcionando, isso sim a gente precisa. Para a semana que vem, a gente seguir a nossa conversa. E uma pergunta, a Michelle faz o curso, eu dou o curso junto com ela, ou eu vou sozinha, dou o curso, o que a gente pode fazer? Ela sendo minha parceira, o que é mais interessante fazer? É isso que tu vai pensar até até a nossa próxima conversa. Tá. Se tu quer ela como parceira de atuante, dobradinha, assim, né? Não é bem essa palavra que eu queria dizer, de dupla, né? Sim. Ministrando o curso, que é a maneira que eu e a Cláudia fazemos. Durante muito tempo eu ministrei esse curso sozinha, só que daí eu queria que ela assumisse partes da logística e a gente ministra juntas. Pode ser que cada uma dá uma aula e nenhuma interfere na da outra, pode ser, né? Isso tudo tu pensa, mas assim, ó, não aprofunda muito na questão conteúdo, na questão estrutura de curso. Primeiro a gente tem que entender qual é a transformação que tu vai prometer, quando que inicia esse curso, quanto que ele custa e quem é o teu público, tá? Depois a gente vai perguntar para o teu público o que ele quer. Sim. Porque daí tu vai montar conteúdo. A gente não vai tirar da nossa cabeça o que as pessoas precisam, elas vão nos dizer. Elas falam, né? Com certeza. Exatamente. Tá, Raquel? Tá, ótimo. Não, nada. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Nossa, clareou muito. Depois de 16 anos, eu agora, com 40 anos, eu me sinto motivada, muito mais motivada. Porque não é uma coisa. Antes eu me motivava um pouco, e daí eu já dizia, não vou fazer, me acomodava. E agora não, eu não consigo parar de ir. Eu tô indo, entendeu? Eu tô indo, e eu sei que eu vou ir. Sim. E eu tenho que ter segurança naquilo que eu faço. Eu não tinha, sabe? Eu sei tudo que eu sei, meu conhecimento, mas eu ficava, parece que não pode ser assim, sabe? A gente não pode travar. Não pode travar. E o que trava? Nossa insegurança, o perfeccionismo, a necessidade de agradar a todo mundo, né? Então, assim, o negócio é fazer. É fazer. Tu vai aprendendo com o erro, né? Sim. E eu tô aqui para abreviar esse processo, porque os erros que eu já cometi, ninguém mais precisa cometer, né? Sim. Tá bom, não, assim. No meu caso, assim, eu tava muito desmotivada também pela questão, assim, a minha família, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso para mim, sabe? Porque eu tava, eu adoro ser dona de casa, adoro cuidar da minha família, mas eu preciso. E fora a questão financeira, eu tenho que ter uma independência financeira de novo. Não é possível. Sim. Não dá. E até para ser exemplo para os filhos, para eles buscarem mulheres porque em quem que eles vão se inspirar? As mulheres que eles têm contato, que é tu. Então, quanto mais realizada tu for... Eu estava numa situação assim, eu vejo colegas, assim, eu escutei esses dias uma amiga minha dizendo que uma colega minha, que eu gosto muito, que é Nutri também, comentou assim, que viu uma mãe esses dias com 2 filhos, ai, coitada, eu tenho pena dela. E aí eu disse assim, gente, eu não tenho pena de mim, eu amo ser mãe. Só que, claro, tem horas que a gente tem vontade de sair porta fora, sair fugindo, óbvio. Todo mundo tem. Assim, foi uma escolha que eu fiz, que eu não me arrependo, e eu preciso... E essas mães, eu vejo que tem muito sofrimento com essas mães, assim, elas não se encontram, sabe? Elas eu não sei, tem muita... Então, tu tá nesse lugar que tu já consegue enxergar elas diferente, né? E tu vai acolher e olha o quanto tu tem a contribuir. É isso? Né? Sim. Vai ser muito legal. Tá. Então vou tirar uma foto contigo, pegar meu telefone aqui. Peraí. Show! Raquel, estou muito feliz em ter a oportunidade de participar desse processo contigo, tá? O teu resultado é tão importante para ti quanto para mim, então eu vou me esforçar muito para isso.
Sim. Tô percebendo que tu também, né? E aí, assim, até a nossa próxima conversa, caso tu tenha dúvida, tu empaque em alguma questão, entre em contato comigo, não espera, tá? Para resolver, porque eu preciso desses retornos para a próxima reunião ser tão produtiva quanto essa foi. Tá Tá? certo. Tá joia. Eu vou te mandar Obrigada. tudo isso que a gente Beijão. conversou o resumo do que a gente conversou por WhatsApp ali, Tá, tá? E tá qualquer joia. coisa me chama. Um beijo. Tá bom, beijão. Tchau.